Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite. Olha nós aqui outra vez, incansáveis. Que bom que podemos estar reunidos para tratar dos assuntos lá do alto, tratar dos assuntos do Evangelho, da nossa vida em Cristo, desta palavra bem temperada com sal, que tem feito muito bem a nossa alma. Eu acredito que nesse time da sua convivência com o Evangelho, você já se sente uma pessoa mais leve. Parece-me que aquela palavra dirigida aos judeus encaixa perfeitamente neste conhecimento que nós temos aprendido. O jugo é leve, o fardo é suave. Que maravilha poder desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento. Eu conversei na minha ministração de domingo, eu fiz uma pergunta a mim mesmo: por que o sistema religioso nos ocultou um tempero tão gostoso, uma palavra tão temperada, um entendimento que quanto mais você debulha, mais você quer? Somente uma palavra bem temperada poderia ter aguçado o nosso espírito. Hoje, faz todo sentido ler o Evangelho. Hoje, já não é mais fácil manipular quem tem os olhos iluminados. Bom, quero dar boas-vindas a todos vocês. Quero ser grato aos irmãos que 5h20 da manhã já estão ali conosco, ouvindo aquela mensagem de uma instrução, de encorajamento. Aí logo às 5h20 da manhã, amanhã eu tenho um assunto bastante edificante. Não poderia ser diferente, porque já acordamos inspirado com a palavra já pronta para ser ouvida, exercitada, confessada, praticada por nós. Bom, o tema da nossa live esta noite é Judaísmo, uma religião contra Cristo. Primeiro é preciso entender que Israel e gentios constituem a igreja espiritual. Deus fez de ambos um só povo. Temos várias mensagens, tem uma que trata diretamente desse assunto, o efeito da bilateralidade do sangue de Cristo, do sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado lá naquele madeiro não foi para tirar os teus pecados. Quando você nasceu, você já nasceu totalmente sem pecado. Cristo não removeu o teu pecado. Você já nasceu sem o pecado. O pecado a qual o sangue foi derramado era a transgressão da lei. Havia uma transgressão sobre a antiga aliança em que os touros dos bodes e das novilhas aspergidas que contaminavam os imundos segundo a carne não adiantavam de nada. Então Jesus, se oferecendo, se ofertou uma única vez para tirar o pecado que havia sobre a primeira transgressão. Não foi sobre eu e você. Quando nós nascemos, já nascemos sem pecado. O pecado em que Paulo citava entre os gentios eram as obras da carne, errar o alvo. Este sim, este pecado, as paixões carnais que estão no meu corpo, na minha carne, essas sim. Mas isso não tem nada a ver com o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi para tirar as transgressões que havia na primeira aliança. Então, o outro efeito, este foi um do efeito do sangue. O outro efeito do sangue foi para aproximar os gentios que estavam longe da aliança, sem Deus no mundo, e eles foram atraídos pelo sangue. Deste povo, gentio e judeu, ele fez ambos um só. Então, o povo de Deus hoje é um só. A igreja é uma só. Quando o sistema religioso fala de Israel, que Israel, depois de 1948, e pererê e parará, isso aqui não tem nada a ver com Israel de Deus. Isto tem a ver com a ONU. O Israel que existe hoje não é Israel de Deus, é a ONU. Então, a igreja tradicional evangélica, na criação do seu sistema religioso,
ela trouxe a sua base doutrinária dentro do judaísmo. O que se pregam hoje como evangelho, na verdade, não é o evangelho de Cristo, é o evangelho da circuncisão. O que se prega hoje, a base doutrinária implantada na religião evangélica, não tem nada a ver com o evangelho que começou a ser desenvolvido por Paulo e teve a sua arquitetura, teve todo o seu plano, teve todo o seu conjunto bem elaborado com a vinda de Cristo em 70. Então, cumpriu-se aquilo que Paulo havia dito aos hebreus: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, cumpriu-se esta palavra até o tempo oportuno da reforma. Então, todas as bases doutrinárias daquilo que as pessoas chamam igreja, na verdade é um judaísmo. Há alguns lugares um sincretismo. Tenho dito isto reiteradas vezes. Quando você chega a um local que eles chamam de igreja, quando você chega neste local, tem toda uma réplica do templo, do tabernáculo, tem chofar, a arca da aliança, tem homens tomando dízimo, e então é o sacerdote levítico, tem um homem fazendo intercessão por outro, então é o sumo sacerdote representando diante de Deus. Tem toda esta parafernália de objetos consagrados, de rituais, de paganismo. A igreja deixou de ser a esposa pura para se tornar algo imundo, com nome de blasfêmias, com todas essas coisas que se oferecem em nome de Cristo e que não tem nada a ver. Então, sair desse destempero, sair desta comida podre, é o objetivo daqueles que pregam o Evangelho. O Evangelho não pode ser, de novo, uma fonte de confusão, de manobras, de questões duvidosas. O Evangelho de Cristo é algo para trazer esclarecimento acerca da sua doutrina. A doutrina já foi revelada, não pode ser algo obscuro, ponto sem nó, não pode ser aquilo que eu planejei. Os pastores gostam disso, de elaborar num gabinete pastoral. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Eu não posso apresentar um Evangelho a vocês daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu acho que é certo e eu vou passar para vocês. Vocês vão andar sobre o meu achismo. Evangelho é as claras, é o entendimento perfeito da palavra. Então, todo e qualquer base de judaísmo, tudo que os pastores trazem do judaísmo e colocam na igreja de Cristo é macular a obra perfeita de Cristo. É trazer confusão. Não há nenhuma possibilidade de você estar em Cristo e estar em Moisés. De você praticar o judaísmo e praticar a vida cristã. Essas coisas são opostas entre si. Então, olha o que disse, eu botar o tema aí, rodando aí. Então, olha o que disse o apóstolo Paulo. Eu vou usar a Bíblia viva. Se ela ficar alta aqui, minha esposa está atenta, ela muda e eu mudo para Almeida, tá bom? Já expliquei aos irmãos que há um versículo à frente ou anterior, por causa da configuração. Mas aí, na sua Bíblia, é Gálatas capítulo 5, versículo 1. A minha está um número à frente, ok? Então, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 1. A minha está apresentando 2 por causa da configuração, já expliquei. Olha o que disse o apóstolo Paulo aos irmãos na Galácia. Ele escrevendo aos irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1, aparece 2, mas é 1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão e as leis e as cerimônias judaicas. Olha, eu acho que este texto é um dos textos mais claros que se pode ler nessa tradução. Mas é exatamente o contrário o que os pastores fazem.
Eles trazem cadeias de escravidão às leis e às cerimônias judaicas. Eu estava conversando com um abençoado, na verdade era para ser um aloprado, mas como da minha boca não pode ser duas fontes, e eles dizem que nós temos a obrigação de chamar Jesus de Yahshua. Eu disse, não, não temos. Ele disse, tem sim, senhor, porque esse é o nome de Jesus em hebraico. Eu disse, não é, foi. Quem tinha esta obrigação de chamá-lo assim eram os judeus. Mas nome não se muda, exatamente, mas ele entregou o reino ao Pai. E não existe essa manifestação de Yahshua, que era o Filho do Homem, que era aquele que andava lá em Jerusalém. Esta manifestação acabou. Chamar Yahshua é dizer que ele não ressuscitou. Yahshua andava. Paulo não viu Yahshua. Paulo viu o ressuscitado, uma luz mais intensa que ninguém viu, só Paulo. Paulo não viu. Quem viu foi Pedro, Tiago, Tomé. Ele disse a Tomé, coloca aqui as minhas mãos, ainda voltou numa forma corpórea. Tomé disse, viu Yahshua, andava com ele, via com ele. Pedro negou Yahshua. A igreja não viu Yahshua. Como chamá-lo? Como falar? Eu digo em nome de Yahshua. Isto aqui é uma ilusão totalmente contrária, totalmente à verdade profunda da revelação. Então nós servimos ao que ressuscitou e depois do ano 70 é Deus mesmo. E numa linguagem hebraica eles chamam de Yahuwah, Yahu, outros chamam de Yahu. Bem, eu chamo de pai, ou às vezes nem chamo, a palavra nem saiu da minha boca, é esse que ele conhece todas. Mas se me trazer a obrigatoriedade de falar o nome dele em hebraico, vai me reduzir à escravidão. Porque aí eu vou ter que falar Yerushalem. Depois eu vou ter que, então, fazer a Páscoa. E aí, então, eu vou ter que fazer todos os votos e cumprir todos os ritos e cerimoniais da lei. Mas eu sou gentio, sobre mim não há nenhuma imposição, até porque eu sou livre. Eu tenho um filho, ele nunca me chamou pelo nome. Se o meu filho me chamar pelo nome, vai haver alguma coisa errada. Porque meu filho nunca me chamou de Geraldo. Se meu filho entrar aqui agora e falar, seu Geraldo, eu vou dizer, aconteceu alguma coisa, o que você fez de errado? Ele me chama de pai. Não precisa nem me chamar, só me pedir. Então a igreja evangélica tradicional trouxe para dentro da sua homilia, ela trouxe um sincretismo entre a lei e um farelinho, um fiapo de graça. Na verdade, a base doutrinária do sistema religioso está em Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando se questiona sobre o dízimos, eles apresentam Mateus 23, 23. Mas Mateus 23, 23, Yahshua, naquele tempo, estava falando com os fariseus que deveriam dar o dízimo, porque era o período da lei. Então Paulo pega pena e tinta e disse, foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres. Meu amado, se tiver obrigatoriedade para mim observar qualquer cerimônia judaica, então Cristo não libertou ninguém. Depois ele diz, e não fiquem novamente presos pela cadeia da escravidão e das leis e cerimônias judaicas. Versículo de número 3. Escutem-me, pois é sério. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Ora, é assim que vive a religião evangélica, numa observância às leis cerimoniais de Moisés. Haja visto que há um grupo que guarda o sábado, porque vão à lei de Moisés se justificar e disse, Deus mandou guardar o sábado. Ora,
Mas se Cristo é o fim da lei, como disse Paulo em Romanos, ora, se Paulo escreve aos Gálatas e diz: escutem-me, pois é sério. Claro que a igreja não leva isto a sério e está fazendo os seus membros a praticarem os rudimentos da lei. Estão edificando aquilo que Cristo destruiu, se tornando a si mesmo transgressor. Não são, mas se tornam. Se eu observo uma lei e não tenho condições de cumpri-la, eu me torno transgressor da lei. Paulo disse: todos os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Naquele tempo a lei estava de pé, e eu acredito então que hoje, como a lei não existe isto, então tudo é um engano, porque a lei ela sucumbiu definitivamente em 70 DC com o ruir do templo. Então, o que acontece quando uma pessoa entra debaixo disso que está escrito aqui? Está debaixo do engano. E ela vive uma maldição, não que ela é uma pessoa maldita, mas ela vive na incapacidade de agradar a Deus, porque se agrada a Deus por fé e não por obras da lei. Ela vive na incapacidade de agradar a Deus e, consequentemente, ela não vê as suas realizações, porque esse já não é mais o critério que Deus usa para que uma pessoa se veja feliz. Pelo contrário, ela vê infeliz e escrava de uma lei já abolida por Cristo. Então, o judaísmo praticado pela igreja evangélica, que de evangélica não tem não em evangelho, tem a Torá. Grande parte do que se prega aí fora estão baseados na Torá. A mulher não usa roupa de homem. E pererê, e papapá. Tudo isto é a Torá. A Torá não tem nada a ver comigo nem com você. Tudo isto ficou na história. Tudo isto ficou lá atrás. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Aquilo que se torna antiquada já é envelhecido, já desapareceu nos nossos dias, é pretérito, é passado, acabou. Nós olhamos para aquilo como uma história. Vemos como Deus tratava aquele povo. Hoje, está na mente e no coração. A Israel de Deus, a Jerusalém é lá de cima, é livre. Não tem nada a ver com essa Jerusalém. Esta Jerusalém aí é a ONU em 1948. É coisa humana, é terrena, é carnal. Entende? Então, é preciso ensinar os pastores a não colocar leis cerimoniais. Os pastores precisam estudar o Evangelho da graça de Deus, aprenderem a não a viver da famosa obra e libertarem o povo do jugo escravatório da lei. Escutem-me, pois é sério, se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas, entre elas tem os sábados, as purificações com água, as pessoas se veem pecadoras. Alô, ouça-me, a igreja de Cristo nunca teve pecado. Nunca teve. Os gentios, a igreja gentílica, ela nunca foi pecadora. Cristo nunca tirou o teu pecado. Você, gentio como eu, Cristo nunca tirou o seu pecado, você nunca teve pecado. Quem tinha pecado era quem estava debaixo da primeira aliança. A primeira aliança que tinha transgressão. É preciso ensinar isso aos pastores. Depois Paulo diz no versículo de número 4, e vou repetir, qualquer um que tentar obter as boas graças de Deus por meio da circuncisão, precisa obedecer sempre a todas as outras leis judaicas ou então morrer. Nossa, como Paulo foi duro, como Paulo chocou a comunidade. Ouça-me, você que observa a lei, você que gosta de se gloriar quando jejua, você que diz que é dizimista fiel, você que não perde uma Páscoa judaica que vocês chamam de ceia, vocês que gostam de falar o nome hebraico Yahusha, porque quem chama Yahusha é aquele que andava lá em Jerusalém. Então vocês estão ainda antes da cruz, vocês estão olhando para o judeu. Yahusha era o nome do judeu lá em Jerusalém. E se orgulham de falar o nome hebraico. Vocês que estão debaixo desta rotina costumeira de observância ao judaísmo, Paulo disse lá aos Gálatas, e eu vou repetir, eu vou fazer de Paulo a minha fala.
Vou repetir: qualquer um que tentar obter as boas graças de Deus por meio da circuncisão precisa obedecer sempre todas as outras leis judaicas ou então morrer. Depois ele diz aqui no 5 que para vocês é 4. Cristo é inútil para vocês se estão contando poder saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquelas leis. Vocês se privaram da graça de Deus. A pergunta que eu faço é: você alguma vez foi ensinado disto na escola bíblica dominical? No culto de doutrina, pelo pastor presidente ou como pelo chefe da convenção, alguma vez eles mostraram esta passagem? Eu vou fazer outra pergunta. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o Espírito que revela, que eles dizem que tem quando fala balabachúria, pão com cebola, vocês já viram alguma vez o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que eles dizem que são cheios, mostrar isto? Nunca. Sabe por quê? Porque não falam a verdade. Da sua boca não sai a verdade. Eles dobram a sua língua como arco, mas é para a mentira. É o engano que infla os seus peitos. Eles se deleitam, mas é na mentira, para enganar, manipular e fazer as pessoas escravas. Porque a lei cerimonial de Moisés escraviza, põe medo. Repito mais uma vez, tenho falado essa frase constantemente nas minhas lives. Aquilo que você tem medo, você submete. O medo impõe uma autoridade, um governo. O medo ameaça e a pessoa fica coagida debaixo desse medo. Cristo é inútil para vocês. Todos vocês que estão me ouvindo esta noite, e eu sei que este vídeo vai ser compartilhado para viralizar. Todos vocês que fazem jejum, Cristo é inútil para vocês. Todos vocês que dão dízimo, Cristo é inútil para vocês. Todos vocês que praticam o ritual da Santa Ceia, que é a Páscoa judaica, Cristo é inútil para vocês. Todos vocês que têm pastor como intermediário, como sacerdote da vida de vocês, Cristo é inútil. Eu vou botar na versão, porque eu sei que neste momento tem gente falando, essa versão, quero ver a outra. Olha aí, versículo de número 4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíram. Vocês estavam numa posição superior à graça, num pacto de melhores e superiores promessa, e se submeteram à observância das leis cerimoniais imposta pelos pastores no sistema religioso evangélico. A igreja evangélica está atolada até o pescoço na Torá. A igreja evangélica está até a pulga do carrapato com as leis cerimoniais, observância de jejum, com doutrinas de homens, não toque isso, não toque naquilo, não faça aquilo outro, escravizando. Paulo pregou aos Gálatas, esta mesma igreja, e disse, olha, Jerusalém atual está gerando filhos para escravidão. A graça não, a graça gera filhos para liberdade. É claro, e eu entendo que é um problema crônico na graça de Deus, que alguns, quando pegam esta informação, ao invés de viver no temor do Espírito Santo, faz da graça uma libertinagem. Mas terão as suas colheitas, porque aquilo que o homem semeia, isto ele colhe, e não há para onde correr, porque o campo é fértil. Você pode ter absoluta certeza que aquele que pratica injustiça colherá injustiça. Isto é a lei do retorno, e é por isso que nós ensinamos nas nossas lives, nas nossas reuniões, a manter o temor e o zelo do Espírito Santo. Nós saímos do sistema, mas o temor e o zelo nos acompanham todos os dias de nossa vida. Então, o judaísmo é uma religião contra.
Porque, olha, de Cristo vocês se desligaram, vocês que procuram se justificar na lei. Da graça vocês decaíram. Então, Cristo morreu em vão. Não foi o que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 1? Não anulo a graça de Deus, pois se há justiça, se aquilo que me justifica, que me mostra que eu sou certo, é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Deixe-me ver como é que está na outra tradução aqui. Aqui é 3:1, é um na frente. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo, disse Paulo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda da lei judaica, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. Compreende? Sabe o que ele está dizendo de acordo com a outra tradição? Então Cristo morreu em vão. Que necessidade haveria de Cristo pagar um preço, rasgar o escrito de dívida, tirar a primeira transgressão? Ora, se ele se ofereceu como um Cordeiro de Deus para você não ter que praticar, nem você e nem os judeus, nós já não tínhamos que praticar mesmo. Você sabia que o jejum nunca deveria ser praticado pelos gentios, a não ser o jejum da abstinência de alimento para fazer um exame? Você sabia que essa doutrina do dízimo nunca deveria ser aplicada na igreja e que os pastores maliciosamente pegaram o pano velho e costuraram em pano novo e tornaram a ruptura muito maior e os seus cofres cheios? Você nunca sabia? Nunca te falaram? Sabia que você defende uma doutrina que é contra Cristo? Você sabia que você, defendendo as doutrinas da igreja evangélica, você está dizendo que o Cristo morreu em vão e para você ele nada aproveita? Você sabia perfeitamente que você é cúmplice de um dos maiores enganos, de as maiores atrocidades cometidas contra a igreja de Cristo? Você é cúmplice quando você se envolve nesta guarda da lei judaica, nesta observância desse judaísmo falso, pobre, fraco, porque eles praticam um e ignoram o outro. Tiago diz que a pessoa se torna culpado de todos. É isto, a você que me ouve, que ainda está na lei e na graça. Tem pessoas que estão me ouvindo e digam: eu acompanho a sua mensagem, o senhor explica direito, mas ainda estou lá no sistema. Você é cúmplice, você é réu. Réu não, porque você não está debaixo da condenação, deixe-me corrigir, mas você é cúmplice do engano. Cumplicidade no crime é crime também. Você não só é cúmplice do engano, como se permite o engano. E Paulo diz: não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda da lei judaica, então não havia necessidade de Cristo morrer. Que essas palavras despertem você para a realidade. Não é a Cristo que você está servindo, é o judaísmo. Você defende e pratica uma religião que Cristo aboliu. Foram os judeus que levaram ele ao madeiro, e tinha que levar. Mas foram os principais sacerdotes que gritaram: blasfemou, não precisamos mais de nenhuma prova. Foram a religião judaica que entregaram ele a Pilatos. Pilatos disse: eu não vejo culpa nenhuma neste homem. A mulher disse: por causa desse homem eu já sofri a noite toda. Pilatos disse: nós não temos nada contra esse homem, lava sua mão. Quem que vocês querem que eu solte? Eles gritaram lá em cima: Barrabás! Não, solte Barrabás! E tinha que soltar mesmo, que Barrabás não podia lavar o povo. O sangue de Barrabás não podia purificar a comunidade judaica. Só que 2000 anos se passaram e o povo continua escolhendo o ladrão, continua escolhendo Barrabás. Quando essa verdade chega na vida de alguém, sabe o que eles dizem? Este homem é um herege. Este homem, isso é satanismo. Há um testemunho hoje aqui nesse canal de um homem depois de quase 30 anos, se eu não me engano, vai entrar amanhã, teve um hoje, um pregador pentecostal. Sabe como é que eles chamavam a minha mensagem lá? Mensagem de satanista, e ele foi conferir. Sabe por quê?
Porque 2000 anos se passaram e eles continuam escolhendo os ladrões, continuam escolhendo Barrabás. Quando você que é aqui da família da graça de Deus apresenta esse vídeo, sabe o que eles dizem? Não, 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 não. Nós queremos o pregador pentecostal xixi branco. Ou nós queremos o pregador pentecostal cuscuz amarelo sem ovo. Nós queremos esse. Estão escolhendo os Barrabás, os ladrões. E eles estão aí com o nome de homens de Deus, de pregador da canela seca, igual só Deus sabe o quê. Então esta é a frase. E Gálatas, você vê, olha, deixa-se dizer que hoje nós estamos mostrando Gálatas. As epístolas de Paulo de Gálatas e a epístola de Paulo aos Romanos, este é o maior documento contra o judaísmo implantado dentro das igrejas evangélicas. O judaísmo implantado pelos teólogos dentro da igreja evangélica fermentou. É o vinho velho em odres novos. Os odres romperam. Haja visto a explosão que é no YouTube e em vários lugares aonde você passa, a explosão que é o Evangelho de Cristo, o conhecimento, a palavra temperada, este avivamento genuíno do Espírito Santo. Eles falaram em avivamento, mas nunca houve avivamento. O que houve foi um judaísmo implantado como regra, como coação, como ferindo o sagrado direito que é a liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo é o sagrado direito dado por Ele. Num país de má distribuição de renda, de preconceito racial, de injustiça em todas as camadas da sociedade, faça valer o seu direito dado por Cristo. Se as leis não estão aí, ou estão e não conseguem nos proteger, se há injustiça racial, injustiça social, seja justo, pelo menos com o Evangelho. Seja uma pessoa justa, pelo menos consigo mesmo. Não se permita a ser judaizado. Seja você livre em Cristo. E eu vou ler aqui Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Aqui aparece o 2, mas para você é 1. Gálatas insensatos. Quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Era preciso desenhar, né? Versículo 3. Só quero fazer uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Claro que não, pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram nele para ser salvos. Não tem nada a ver com o judaísmo. Ora, se não tem nada a ver com o judaísmo, por que você encontra nas chamadas igrejas bandeira de Israel, castiçal, leitura da lei, guarda de sábado, rituais, paganismo? Ora, me faça-me entender. É o evangelho do Cristo ressuscitado que deve ser pregado, vivido e praticado? Ou é a observância das leis cerimoniais dentro das chamadas igrejas? E o que me deixa estupefato é que um deles, mestres entre eles, diz que é psicólogo, pregador do evangelho, instrutor de crianças, guia de cegos, evangelista, pregador de renome nacional, e me disse: não, eu não conheço nenhuma igreja pentecostal que vive observando as leis mosaicas. Você não conhece o que é a lei mosaica, porque você é praticante delas e não sabe. Então isso que me deixa estupefato. Como é que um homem com uma 4ª série consegue identificar com os olhos iluminados o que é lei e o que é graça?
Como é que um homem com uma quarta série consegue fazer a conjugação verbal e colocar cada evento no seu contexto histórico e cultural? E um homem que estudou, fez bacharel em teologia, foi consagrado a pastor, a missionário, diz que tem a revelação do Espírito Santo, as divinas revelações que Deus mostra CPF, carteira de identidade, mostra a cor da cueca do outro e não mostra a ele essas verdades que eu estampo na fuça dessa gente, desses pregadores mentirosos carnais. Aqui diz, só quero fazer uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis? De fazer jejum? De guardar o sábado? Hein? Claro que não, pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram nele para ser salvos. Então, será que vocês ficaram completamente loucos? Perguntou Paulo à igreja dos Gálatas e pergunta Geraldo às igrejas evangélicas. Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-las agora vos fará cristãos mais fortes? Meu Deus, eu não entendo. Realmente, é preciso nesse país se levantar mais pregadores do Evangelho. Eu hoje estava passando por alguns locais, já disse os irmãos, eu estou de férias essa semana e a outra, e eu tive tempo de passear no YouTube, glória a Deus. Todos, vários canais, falando da graça de Deus. Tem um canal do Lira, eu ia anotar o nome aqui, mas depois eu anoto para falar do canal dele. Vários canais, vários. Claro que não vai haver 100% todo mundo falando a mesma coisa, mas a base doutrinária é uma só. Cristo, o cabeça da igreja. Não devemos guardar as leis mosaicas. Uns têm um assunto lá que o outro não entende, o outro tem aquele argumento que ainda não chegou ao meu entendimento, o outro ainda tem aquele leitinho, o outro está no nível mais avançado. Não importa, eu não estou contra os pregadores da graça. Nosso foco é quem ensina a observância da lei cerimonial, dizendo com essa atitude que Cristo morreu em vão, fermentando o corpo de Cristo com as observâncias da lei. Então, será que vocês ficaram completamente loucos? Porque se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhe deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-las agora vos fará cristão? Vocês sofreram tanto por evangelho e vão agora simplesmente jogar tudo pela janela? Disse Paulo. Mal posso acreditar nisso. Graças a Deus que nós estamos aqui incansáveis. Judaísmo é uma religião contra Cristo. A igreja de Cristo, hoje, em nível espiritual, é composta de judeus e gentios. De ambos, ele fez um só povo, e isto a nível espiritual. A Jerusalém é lá de cima, é livre. Nós estamos reinando em vida em nível espiritual. Claro, estamos nesse mundo, nosso espírito não faz parte dele, este corpo está emprestado como um veículo apenas para o meu espírito cumprir um propósito. As notícias deste mundo não me abalam. Eu estou sobre um governo como embaixador de Cristo. Sabe o que é um embaixador de Cristo? O embaixador de Cristo não era uma frase presa sobre o júdice de Paulo, tá? O embaixador de Cristo é alguém que trata dos interesses de um país numa outra nação. É o que você faz, é o que eu faço. Somos embaixadores de Cristo, da parte de Deus. Como seres espirituais revestidos de carne, nós estamos nesta terra numa missão diplomática, especificamente na nossa geração, mostrar aos filhos que a observância da lei judaica é contra a doutrina perfeita e pura de Cristo. Espero
ter me feito entender com palavras bem fixadas no teu entendimento. Recebe aí o cumprimento do varão? Recebe aí? Vou ficando por aqui. Amanhã, 5h20, temos um assunto bastante interessante. Será um tema maravilhoso. Dê uma chance a você mesmo. Vamos entender amanhã? Te aguardo 5h20, você que pode estar conosco. Assim é, graça e paz.